A Lituânia, de florestas cerradas e planícies sem fim, recebeu o dom da fé católica ainda no século XIV, quando o grande duque Jogaila foi batizado e conduziu seu povo à luz do Evangelho. Por mais de 200 anos, o catolicismo criou raízes profundas no norte da Europa, e os lituanos ficaram conhecidos pela devoção ardente à Santíssima Virgem. No coração do país, a pequena Xiluba destacava-se pela vida religiosa intensa e por uma belíssima igreja dedicada ao nascimento de Maria. Ali, a Mãe de Deus era honrada não só no templo, mas também nos lares. Famílias inteiras consagravam a ela suas casas e seus projetos. Em cada festa mariana, a localidade se enchia de solenidade e alegria. Procissões percorriam as ruas, cânticos se elevavam e os fiéis acorriam aos sacramentos com gratidão. Esse quadro, porém, seria abalado pelas intempéries da história. Com a expansão das ideias reformadas pela Europa, a Lituânia também passou a sentir os efeitos daquela agitação religiosa. Nobres e senhores, fascinados por novas doutrinas vindas do norte e do oeste, começaram a romper com a fé católica herdada dos antepassados. A ruptura não ficou apenas no plano público, ela penetrou os lares, dividindo pais e filhos, irmãos e irmãs. Xiluba, que fora bastião do catolicismo, acabou tragada pelo conflito. Senhores da região adotaram o calvinismo e pressionaram o povo a abandonar a igreja. Devoções tradicionais foram proibidas, procissões desapareceram e a veneração das imagens sagradas passou a ser taxada de idolatria. A paz antiga deu lugar à dor de ver uma herança de séculos ser arrancada do coração do povo. Mesmo sob ameaça, muitos lituanos mantiveram fidelidade a Roma e à Mãe Santíssima. O rosário continuou a ser rezado às escondidas, a catequese dos filhos, feita no resguardo do lar, e a esperança, guardada no íntimo. Um dia, a fé voltaria a florescer naquela terra. Eles ainda não sabiam, mas a própria Mãe de Deus se inclinaria com ternura sobre Xiluba para restaurar o que fora derrubado e provar, de novo, que não abandona os filhos quando chega a tribulação. Com o avanço da nova religião, a perseguição aos católicos em Xiluba tornou-se cada vez mais severa. Senhores calvinistas, donos de grandes propriedades, expediam ordens proibindo a celebração da missa e a administração dos sacramentos em seus domínios. Sacerdotes eram expulsos ou presos. Quem ousasse celebrar em segredo punha a vida em risco. Famílias fiéis a Roma eram tratadas como rebeldes, sofrendo multas, confisco de bens e até a perda dos meios de sustento. A igreja de Xiluba, dedicada à Natividade de Maria, foi tomada e transformada em templo protestante. Altares foram derrubados, imagens destruídas ou queimadas e os paramentos espalhados. O tabernáculo, onde Jesus Eucarístico estivera presente, foi profanado. O que antes era centro de oração e de carinho filial por Maria, tornou-se um espaço desolado. Anciãos choravam ao ver o santuário da infância reduzido a ruínas espirituais. Para participar da missa, os católicos precisavam caminhar longas horas até povoados vizinhos onde ainda havia padres, enfrentando o frio rigoroso do inverno lituano ou o calor curto do verão, muitas vezes de noite para não serem notados. As mães ensinavam as orações em voz baixa, temendo delatores. O rosário era rezado em segredo, e as contas precisavam ficar bem escondidas para escaparem às inspeções dos oficiais calvinistas. Nesse clima de opressão, um pequeno grupo de fiéis tomou uma decisão que marcaria a história de Xiluba: salvar os objetos sagrados da antiga igreja antes que fossem destruídos para sempre. Entre eles, havia uma imagem venerável da Virgem, com um menino, amada por gerações, e documentos que comprovavam a presença
e os direitos da Igreja Católica na localidade. À noite, discretamente, resgataram-nos do templo confiscado, arriscando a própria vida por amor e fidelidade. A comunidade católica foi minguando com o tempo. Muitos morreram sem os últimos sacramentos. Outros emigraram em busca de liberdade religiosa. E alguns, pressionados sem trégua, acabaram cedendo. O ambiente espiritual mudou por completo. Os cantos gregorianos e as ave-marias cederam lugar aos salmos calvinistas e a pregações que negavam a presença real de Cristo na Eucaristia e rejeitavam a intercessão de Maria. Tudo indicava que a fé católica estava prestes a desaparecer da terra que tanto amara a Mãe de Deus. Mas a providência preparava outro desfecho. Numa noite escura e silenciosa do ano de 1570, sob estrelas que brilhavam sobre as florestas de Xiluba, um pequeno grupo de católicos fiéis executou um plano preparado em segredo por semanas. Sabiam que a imagem sagrada de Nossa Senhora e os documentos da Igreja precisavam ser preservados para as gerações futuras, mesmo que eles talvez não vivessem para ver sua recuperação. Levaram esses tesouros para um lugar seguro, próximo de onde ficara a antiga igreja, junto a uma grande rocha que serviria de referência. Ali, entre orações sussurradas, cavaram fundo a terra. Envolveram a imagem da Virgem e os documentos em tecidos protetores, colocaram-nos num cofre resistente e o depositaram no buraco preparado. Antes de cobrir o esconderijo, ajoelharam-se e confiaram à própria Virgem a proteção de sua imagem, pedindo que um dia os tesouros voltassem ao culto público. Fizeram voto de manter o segredo e transmiti-lo apenas a pessoas de absoluta confiança. Alguns elaboraram mapas rudimentares ou anotações em código que ajudassem a localizar o tesouro no futuro. Mas a perseguição, tão intensa e prolongada, levou muitos desses guardiões ao túmulo sem que pudessem transmitir integralmente a informação. Com o passar dos anos, a lembrança exata do local começou a desvanecer-se, embora a tradição oral de um tesouro escondido da antiga igreja permanecesse viva. Por quase 4 décadas, a imagem de Nossa Senhora permaneceu oculta sob a terra de Xiluba, como se a própria Maria esperasse pacientemente o momento designado pela providência para manifestar-se novamente ao seu povo. A antiga igreja foi completamente destruída, seus alicerces removidos. A relva cresceu no lugar até quase não restar sinal do templo. Crianças nasciam em Xiluba sem conhecer a fé de seus antepassados, e a maioria abraçara o calvinismo. Parecia que o catolicismo fora apagado da memória coletiva. Contudo, nos desígnios de Deus nada se perde. A Santíssima Virgem, tão amada outrora pelo povo de Xiluba, não abandonara aquela terra nem seus habitantes. Sob a superfície, a imagem aguardava o momento do descobrimento, e no céu, a Mãe de Deus preparava uma intervenção milagrosa que sacudiria toda a Lituânia e devolveria a fé católica a Xiluba. O tesouro escondido não era apenas uma imagem e alguns documentos. Era símbolo de uma fé que as perseguições humanas não conseguem destruir. Uma fé que permanece viva, mesmo quando parece extinta, à espera de sua ressurreição gloriosa. Você conhecia essa aparição tão especial de Nossa Senhora de Xiluba? É uma das histórias marianas mais comoventes e singulares da Igreja, em que a Virgem derramou lágrimas por seus filhos. Conte-nos nos comentários. Você já tinha ouvido falar de Nossa Senhora de Xiluba? De qual país ou cidade nos acompanha? Sua participação nos ajuda a levar essas histórias de fé a mais pessoas no mundo. Não esqueça de curtir se esta história tocou seu coração e compartilhe para que mais pessoas conheçam as maravilhas que Maria fez por amor a nós. Agora, continuemos
com esta história extraordinária. O dia da aparição de Nossa Senhora de Xiluba amanheceu, como qualquer outro, no verão de 1608. Um pastor protestante, homem simples dedicado às ovelhas, levou o rebanho aos campos próximos ao lugar onde ficara a antiga Igreja Católica, agora convertidos em pastagens. Algumas crianças do povoado o acompanhavam nas tarefas. De repente, as crianças começaram a gritar, apontando para uma grande rocha no campo. Sobre a pedra, envolta em luz resplandecente, apareceu uma mulher de extraordinária beleza, vestida com magníficas vestes. Seu rosto refletia profunda tristeza e de seus olhos corriam lágrimas. Ela trazia nos braços um menino igualmente resplandecente. Sua presença irradiava majestade e santidade. As crianças, sobrecarregadas pela visão, correram ao pastor, dizendo que havia uma mulher bela chorando sobre a rocha. Cético a princípio, o pastor aproximou-se e ficou paralisado. Também contemplou a senhora radiante, que chorava, com o menino nos braços. Sendo protestante, não estava acostumado à devoção mariana e não compreendia de início quem seria aquela aparição. Com voz trêmula, ousou perguntar: "Por que choras?" A resposta transformaria sua vida e o destino de toda a região. "Choro, porque neste lugar meu filho foi adorado com grande devoção, e agora a terra é cultivada e semeada." Com palavras simples e profundamente comoventes, a Mãe de Deus expressava sua dor por ver profanado o lugar sagrado onde por gerações se celebrara a Santa Missa, onde seu filho estivera presente no Santíssimo Sacramento e onde os fiéis a veneravam com amor filial, hoje reduzido a um simples campo de pastoreio. As lágrimas de Maria eram as lágrimas de uma mãe ao ver os filhos afastados da verdadeira fé, privados dos sacramentos e da graça divina. O pastor e as crianças permaneceram alguns minutos contemplando a aparição. Depois, a visão desapareceu gradualmente, deixando-os em profundo assombro e recolhimento. Profundamente comovido, o pastor entendeu ter sido testemunha de algo sobrenatural e transcendente. Apesar de sua formação protestante, não podia negar o que vira com seus próprios olhos. Correu ao povoado para relatar o prodígio, e seu testemunho, juntamente com o das crianças, espalhou-se rapidamente por toda a região, chegando tanto a protestantes quanto aos poucos católicos ainda fiéis nas localidades vizinhas. As lágrimas da Santíssima Virgem em Xiluba têm um significado profundo que fala ao coração e revela a natureza do amor maternal de Maria por todos os filhos. Quando a Mãe de Deus chora, não é por fraqueza ou desespero, mas porque seu imaculado coração está perfeitamente unido ao Sagrado Coração de Jesus. Ela sofre ao ver os filhos afastados da verdadeira fé, privados dos sacramentos instituídos por Cristo para a nossa salvação e separados da plena comunhão com a Igreja, fundada sobre São Pedro e os apóstolos. O pranto de Nossa Senhora em Xiluba recorda as lágrimas aos pés da cruz, quando contemplou o sofrimento do Filho, que entregava a vida pela redenção da humanidade. Assim como no Calvário, Maria ofereceu o sacrifício supremo de sua maternidade. Em Xiluba, suas lágrimas são uma súplica silenciosa e eloquente para que seus filhos regressem ao redil da Igreja. Cada lágrima era uma gota de amor materno que caía sobre a Lituânia, buscando amolecer corações endurecidos e despertar a fé adormecida. A frase de Maria é de comovente simplicidade. Ela chora porque onde antes seu filho era adorado, agora se cultiva a terra. Isso nos faz refletir sobre a gravidade da apostasia e do abandono da fé. A Eucaristia, presença real e substancial de Cristo sob as espécies do pão e do vinho, já não era adorada.
O santo sacrifício da missa não se celebrava. Os sacramentos não eram administrados. Tudo isso feriu o coração de Maria, mãe da Igreja, que deseja ardentemente ver os filhos participarem dos meios de santificação. As lágrimas de Xiluba ensinam também a natureza da verdadeira devoção mariana. Maria não busca a própria glória nem chora por si. Seu pranto está totalmente orientado a Cristo. Ela sofre porque seu filho não é adorado e porque o lugar sagrado foi profanado. A devoção a Maria nunca é fim em si, mas caminho seguro até Jesus, por Maria a Jesus. O conteúdo implícito nas lágrimas é igualmente de esperança e misericórdia. Maria não veio condenar, mas chamar à conversão. Suas lágrimas são de uma mãe que espera, confia e aguarda o retorno dos filhos extraviados. O fato de aparecer a um pastor protestante e a crianças mostra a pedagogia divina. Deus vale-se dos humildes e até dos que estão fora do redil, para reunir todos sob um só pastor. Em última análise, as lágrimas de Maria buscam reconciliação, reunião da família dividida e retorno à casa do Pai. A notícia da Senhora Chorosa propagou-se rapidamente por toda a Lituânia, causando comoção entre protestantes e católicos. O testemunho do pastor, homem conhecido por honestidade e simplicidade, e o relato concorde das crianças eram difíceis de desqualificar. Autoridades eclesiásticas protestantes tentaram minimizar ou explicar racionalmente, mas o impacto no povo foi avassalador. Muitos protestantes sentiram inquietação interior. Teriam abandonado a verdadeira fé de seus antepassados? Católicos das regiões vizinhas, ao saber da aparição, afluíram em peregrinação ao local onde Maria chorara. Entre eles, alguns anciãos recordavam vagamente ouvir de pais e avós que em Xiluba existira uma importante igreja católica e que objetos sagrados tinham sido escondidos antes da destruição. O bispo católico da diocese, informado do prodígio, decidiu investigar pessoalmente. Após interrogar as testemunhas e examinar cuidadosamente os depoimentos, ficou convencido da autenticidade sobrenatural da aparição. Ordenou então buscas no lugar indicado por Maria, próximo à grande rocha. O terreno, porém, pertencia a proprietários protestantes, relutantes a permitir escavações. O impacto do evento, entretanto, foi tal que acabaram por consentir. Começaram as escavações entre expectativa dos moradores e dos peregrinos. Rezava-se o rosário enquanto os homens cavavam, pedindo que a Virgem revelasse onde estavam os tesouros da antiga igreja. Depois de dias infrutíferos, as pás finalmente bateram em algo sólido. Com mãos trêmulas e corações acelerados, retiraram a terra e apareceu um cofre antigo. Ao abri-lo com reverência, encontraram a sagrada imagem da Virgem com o menino, a mesma venerada na antiga igreja, juntamente com documentos que provavam a existência histórica do templo e seus direitos canônicos. Apesar de quase 40 anos enterrada, a imagem estava em perfeito estado, como se recém-colocada ali. Todos viram nisso um milagre adicional, confirmando a intervenção divina. Os documentos demonstravam de modo irrefutável que Xiluba fora centro de culto católico e que a aparição acontecera justamente no lugar do templo destruído, exatamente como Maria indicara. O achado da imagem e dos documentos desencadeou um movimento de conversão sem precedentes em Xiluba e arredores. O primeiro convertido foi o próprio pastor protestante, testemunha da aparição. Profundamente comovido pelo que vira e pelo descobrimento exatamente onde a senhora indicara, pediu para ser recebido na Igreja Católica. Sua conversão impactou enormemente a comunidade protestante local, pois todos conheciam
sua sinceridade e vida honesta. Se alguém assim, formado no protestantismo, reconhecia publicamente a verdade da fé católica, seu testemunho tinha peso extraordinário. Famílias inteiras procuraram sacerdotes católicos pedindo instrução na fé e reconciliação com Roma. Muitos eram descendentes de católicos que haviam apostatado durante as perseguições e agora sentiam profundo arrependimento. As lágrimas da Virgem tocaram seus corações e despertaram o desejo de regressar à verdadeira Igreja de Cristo. Os sacerdotes trabalharam incansavelmente catequizando os convertidos, ensinando as orações tradicionais, como a Ave Maria e o Rosário, e preparando-os para os sacramentos. As conversões não se limitaram a pessoas simples. Numerosos nobres e figuras de alta posição social, calvinistas por décadas, reconheceram publicamente seu erro e pediram admissão na Igreja. Esses conversos influentes foram fundamentais para a restauração do catolicismo, apoiando a reconstrução de igrejas, a abertura de escolas católicas e a vinda de ordens religiosas. O impacto político e social foi imenso, transformando gradualmente o panorama religioso do país. A Igreja na Lituânia experimentou um renascimento extraordinário. Onde antes havia apenas um punhado de fiéis escondidos e perseguidos, surgiram comunidades vibrantes e fervorosas. Construíram-se novas igrejas, abriram-se seminários e a vida sacramental floresceu. A devoção à Santíssima Virgem, suprimida durante o período protestante, voltou com renovado fervor. O rosário tornou-se a oração predileta das famílias e procissões marianas voltaram a percorrer os caminhos de Xiluba. A imagem milagrosa desenterrada foi restaurada com amor e colocada em lugar de honra para veneração. Os milagres espirituais de conversão vieram acompanhados de curas e prodígios. Doentes obtinham graças inexplicáveis. Famílias divididas reconciliavam-se. Pessoas que viviam no pecado experimentavam mudanças radicais. Todos atribuíram tais benefícios à intercessão de Maria, a Mãe misericordiosa, que continuava a derramar graças sobre os filhos que regressavam ao lar da Igreja. O santuário de Xiluba tornou-se rapidamente um dos centros de peregrinação mais importantes do leste europeu, atraindo fiéis da Lituânia, Polônia, Letônia e outros países. A construção de um novo santuário, no local da aparição, tornou-se prioridade para os católicos que desejavam honrar dignamente a Mãe de Deus. Com apoio das autoridades eclesiásticas, entusiasmo dos fiéis e colaboração de nobres convertidos, iniciou-se a edificação de um templo magnífico, obra de fé tanto quanto de arquitetura. Famílias pobres ofertavam economias, artesãos doavam trabalho. Todos contribuíam conforme as possibilidades. O projeto refletia a devoção mariana e o desejo de magnificência no culto divino característicos da tradição católica, combinando elementos locais lituanos com a influência barroca então florescente. O altar-mor foi concebido para abrigar a imagem milagrosa em lugar proeminente, cercada de ornamentos preciosos sob um baldaquino que simbolizava a dignidade celestial da Mãe de Deus. As paredes receberam pinturas narrando a história da aparição e dos milagres, para que as gerações futuras jamais esquecessem a misericórdia de Maria para com o povo lituano. A consagração do santuário foi soleníssima, reunindo milhares de peregrinos de toda a Lituânia e países vizinhos. O bispo celebrou missa pontifical com grande pompa. Cantou-se o Te Deum em ação de graças. A imagem milagrosa foi levada em procissão até sua nova casa, entre multidões que rezavam o rosário e cantavam hinos marianos. O dia foi declarado festa especial na diocese, com celebração anual do aniversário da aparição.
O santuário tornou-se centro de devoção e também de reconciliação e unidade. Protestantes ainda não convertidos, porém movidos por curiosidade ou inquietação espiritual, vinham visitar o lugar. Muitos pediam instrução na fé católica. O santuário foi ainda espaço de reconciliação de famílias divididas. Pais católicos reconciliavam-se com filhos protestantes. Irmãos separados por décadas se abraçavam. Casamentos mistos encontravam caminhos de paz. Padres e teólogos viram em Xiluba um símbolo profético da unidade desejada por Cristo. O fato de Maria ter aparecido a um protestante, mostrando suas lágrimas e chamando à verdade católica, foi interpretado como sinal de que ela é mãe de todos, inclusive dos que estão fora da plena comunhão com Roma, e trabalha continuamente para reunir os filhos sob a única igreja fundada por Cristo. O santuário tornou-se, assim, lugar de oração pela unidade dos cristãos. O significado teológico das lágrimas de Maria, em Xiluba, conduz-nos à reflexão sobre o mistério de sua maternidade espiritual. Quando Jesus, da cruz, disse à mãe, apontando o discípulo amado: Mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: Eis aí tua mãe. Estabeleceu Maria como mãe de toda a Igreja e de cada alma redimida. Essa maternidade não é figura de linguagem, mas realidade sobrenatural. Maria é verdadeiramente nossa mãe na ordem da graça, e como tal, ama cada um de nós com amor materno autêntico. As lágrimas que Maria derrama são as de uma mãe que vê os filhos em perigo espiritual. Assim como uma mãe terrena chora quando os filhos se desviam, expõem-se a perigos ou rejeitam seus cuidados, Maria chora ao ver as almas afastarem-se da igreja, privarem-se dos sacramentos e trilharem caminhos que podem levar à perdição. Contudo, não são lágrimas de impotência, mas de valor redentor. Cada lágrima é súplica poderosa diante do trono de Deus, intercessão eficaz que atrai graças abundantes. A tradição católica ensina que Maria participa de modo único da obra redentora de Cristo. Ao pé da cruz, ofereceu o Filho por nossa salvação, unindo seus sofrimentos maternos ao sacrifício do Calvário. De modo semelhante, suas lágrimas em Xiluba participam da dor de Cristo pelas almas que se perdem. Fala-se de Maria como corredentora, em sentido subordinado, porém real, cooperando com a obra salvífica de Cristo. A mensagem de Xiluba recorda a centralidade da Eucaristia. Maria chora, porque seu filho já não é adorado ali, referência clara à presença eucarística de Cristo. É confirmação celestial da doutrina católica sobre a presença real e substancial de Cristo no Santíssimo Sacramento. Os protestantes, que negavam essa verdade e viam a missa como idolatria, receberam pelas lágrimas de Maria uma correção materna e firme. Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia e deve ser adorado com a mais profunda reverência. As aparições marianas têm caráter maternal e pedagógico. Maria vem como mãe e mestra para recordar verdades fundamentais da fé, chamar à conversão, advertir sobre perigos espirituais e animar a vida cristã. Em Xiluba, a dimensão maternal surge de forma comovente por meio das lágrimas, não com reproches severos, mas com o choro silencioso de uma mãe ferida que busca reconquistar corações. É a pedagogia do amor e da ternura, pela qual a misericórdia divina se adapta à nossa condição humana, valendo-se de uma mãe celestial para conduzir-nos ao Filho. Ao longo dos séculos, o santuário de Nossa Senhora de Xiluba consolidou-se como um dos maiores centros de peregrinação mariana do leste europeu. Milhares de peregrinos chegam anualmente, especialmente nas grandes festas marianas, como a Assunção e a Natividade de Maria. Vêm de toda a Lituânia, da Polônia, Letônia, Bielorrússia e outros países.
Muitos fazem o caminho a pé, em penitência e devoção, rezando o rosário e cantando louvores. A devoção a Nossa Senhora de Xiluba está profundamente ligada à história lituana. Para os católicos lituanos, Xiluba é símbolo da resistência da fé nas perseguições, da fidelidade à Igreja em tempos difíceis e da esperança na poderosa intercessão de Maria. Durante a ocupação soviética, quando a prática religiosa voltou a ser perseguida e restringida, as peregrinações a Xiluba tornaram-se atos de coragem e testemunho público. Os fiéis arriscavam sanções no trabalho, perdas educacionais e até prisão apenas por participar. São João Paulo II, devoto dos santuários marianos do leste europeu, visitou a Lituânia em 1993, após a queda do comunismo. Reconheceu publicamente a importância de Xiluba na história religiosa do país e encorajou os fiéis a manter viva a devoção a Maria. Esse reconhecimento deu novo impulso. O santuário foi restaurado e ampliado para melhor acolher os peregrinos. Organizaram-se programas de catequese e formação espiritual. Reforçou-se a pastoral de acolhida para que cada peregrino tivesse um encontro profundo com Cristo por meio de Maria. As graças recebidas são incontáveis: conversões, reconciliações familiares, discernimento vocacional, consolações em depressões e desesperos. A devoção espalhou-se além das fronteiras. Comunidades lituanas no exílio, especialmente na América do Norte e do Sul, ergueram capelas dedicadas a Nossa Senhora de Xiluba e celebram sua festividade anual, transmitindo a devoção às novas gerações. Réplicas da imagem milagrosa são veneradas em numerosas igrejas pelo mundo, levando a mensagem das lágrimas de Maria e o chamado à fidelidade católica a todos os continentes. A mensagem deixada por Nossa Senhora de Xiluba há mais de 4 séculos conserva surpreendente atualidade. Vivemos numa época em que, assim como na Lituânia do século X, Anesic, muitos batizados abandonaram a prática da fé. Igrejas permanecem vazias em regiões outrora católicas. A indiferença religiosa e o secularismo substituíram a fé viva. As lágrimas derramadas em Xiluba bem poderiam ser derramadas hoje por tantos lugares onde o Filho já não é adorado, onde o Santíssimo permanece esquecido, onde templos se tornaram museus ou estabelecimentos comerciais. A advertência implícita interpela diretamente: não podemos ser indiferentes ao abandono da fé. Cada católico tem responsabilidade de manter viva a chama em sua vida e transmiti-la às futuras gerações. Pais devem educar os filhos nas verdades da fé, levá-los à missa dominical, ensinar o rosário e dar exemplo com uma vida coerente. Não podemos permitir que aconteça em nossas famílias e comunidades o que ocorreu em Xiluba: perda da fé, abandono dos templos, novas gerações ignorando a riqueza da tradição católica. A mensagem nos chama também a valorizar os sacramentos, especialmente a Eucaristia. Em tempos em que muitos vão à missa por hábito ou obrigação, sem verdadeira compreensão do mistério, as palavras de Maria recordam que no altar está o mesmo Cristo que morreu na cruz por nós. A missa não é simples reunião comunitária ou cerimônia simbólica, mas a renovação do sacrifício do Calvário. Ao comungarmos, recebemos verdadeiramente corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Essa verdade, negada por protestantes no tempo da aparição e esquecida por muitos católicos hoje, deve ser redescoberta e vivida com profunda devoção. O fato de Maria ter aparecido a um protestante em Xiluba traz também um importante apelo ecumênico. Ela mostra que é mãe de todos e que seu amor se estende aos que não estão em plena comunhão com a Igreja. Todavia, esse amor não é indiferente à verdade.
Maria chama todos à plenitude da fé na igreja fundada por seu filho. O verdadeiro ecumenismo não relativiza diferenças doutrinais, nem finge que todas as confissões são igualmente válidas. Antes, trabalha e reza para que todos cheguem a conhecer e abraçar a plenitude da verdade revelada, conservada e ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Finalmente, Xiluba convida a cultivar devoção filial à Santíssima Virgem. O rosário, arma espiritual dos católicos lituanos que mantiveram a fé durante a perseguição, deve ser também a nossa. Maria pede que nos confiemos a ela, apresentemos nossas necessidades, confiemos nossas famílias e peçamos sua intercessão junto a Jesus. Ela é nossa Mãe Celestial, que nunca nos abandona, que chora quando nos afastamos e se alegra quando voltamos. Xiluba nos ensina que Maria está sempre pronta a intervir na história humana para nos ajudar, guiar e conduzir à salvação eterna. Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Xiluba, Mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores, que derramaste lágrimas de amor maternal por teus filhos extraviados, suplicamos humildemente que voltes teu olhar compassivo para nós. Tu, que choraste porque em Xiluba teu filho já não era adorado, ajuda-nos a crescer no amor e na devoção ao Santíssimo Sacramento do altar, onde Cristo se faz presente por nós. Nossa Mãe, que apareceste em terra lituana para chamar teus filhos de volta ao seio da Santa Igreja Católica, intercede por todos os que se afastaram da fé de seus antepassados. Toca seus corações com tua ternura maternal, ilumina suas mentes com a luz da verdade e conduz-os novamente ao redil de Cristo, onde encontrarão a plenitude da graça e os meios de santificação que teu Filho instituiu para nossa salvação. Ó Maria de Xiluba, que demonstraste particular solicitude pelo povo lituano em seu tempo de prova, pedimos que protejas todas as nações que sofrem perseguição religiosa. Fortifiques a fé dos católicos que vivem em ambientes hostis e consoles os que choram a apostasia de seus entes queridos. Que tuas lágrimas maternas se convertam em abundantes graças para a conversão dos pecadores e a perseverança dos justos. Virgem Santíssima de Xiluba, ensina-nos a valorizar os tesouros da nossa fé católica, a Santa Missa, os sacramentos, a comunhão com o Santo Padre e com toda a Igreja. Guarda nossas famílias sob teu manto protetor. Preserva nossos filhos do erro e da infidelidade. Faze com que em nossos lares reine sempre o amor a Cristo e a devoção a Ti, Sua Santíssima Mãe, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos. Obtém-nos a graça de sermos testemunhas do Evangelho em nosso tempo, de defender a verdade com caridade e de trabalhar incansavelmente para que todos cheguem ao conhecimento de Teu Filho Jesus Cristo. Que nunca nos envergonhemos de nossa fé católica, mas a professemos com coerência. Finalmente, ó doce Mãe de Xiluba, quando chegar nossa última hora, venha ao nosso encontro com teu sorriso maternal. Que tuas lágrimas de intercessão nos alcancem a graça de uma boa morte, a perseverança final no amor de Deus e a entrada feliz na vida eterna, onde, junto de Ti, contemplaremos para sempre o rosto de Teu Filho Jesus em companhia do Pai e do Espírito Santo. Amém.